O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansa. Aleluia! Graça e paz, queridos, que o nosso bom Deus vos abençoe rica e poderosamente nesse dia. O trecho bíblico mencionado há pouco pode ser encontrado no livro dos Salmos, capítulo de número 91, versículo de número 1. Um texto bem conhecido e recitado por muitos, principalmente naqueles momentos de lutas e provações, pelo simples fato de estar contido neste salmo promessas de proteção e segurança da parte de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Entretanto, amados, essa verdade é algo que não produz efeitos somente por ser conhecida ou reproduzida, mas ela produz efeitos por ser aplicada na vida de quem a conhece e a reproduz. Por isso é muito importante entender o que se lê e aplicar o que se leu de forma correta, para que os efeitos da palavra de Deus sejam produzidos como devem ser na nossa vida. Em face disso, vemos o salmista iniciar sua composição afirmando que o que habita descansa. Uma afirmação que já traz em si todo o sentido do restante dessa composição. Isso é, tudo o que está contido no Salmo 91 só se torna real na vida de um indivíduo porque ele está habitando no lugar onde todas estas coisas lhe estarão disponíveis, incluindo a primeira e mais importante de todas elas, que é o descanso. Algo que todos nós buscamos, mas às vezes parece que não conseguimos encontrar esse lugar de descanso. Porém, apesar de parecer ser verdade, não é, uma vez que o descanso descrito pelo salmista é o resultado da ação de habitar. Isso revela clara e objetivamente que é o lugar em que se habita que oferece esse descanso, juntamente com todas as demais coisas que são apresentadas ao longo do Salmo 91. E entender isso, irmãos, é crucial para conseguirmos ir mais fundo na compreensão desta palavra e de sua aplicabilidade para a nossa vida. Então, para começarmos um entendimento, o sentido hebraico original da palavra habitar nesse texto não se trata simplesmente de residir em um espaço físico, mas implica morar de maneira contínua, isso é, permanecer e fazer do lugar que habita o seu lar, tendo prazer em manter-se nele. Então, nesse caso, a afirmação do salmista diz respeito a viver com constância e prazer em Deus, um lugar que qualquer pessoa pode escolher habitar. Sendo assim, essa parte inicial do texto faz menção diretamente à pessoa de Deus, como uma presença que está à disposição para ser o alvo da escolha de quem o queira por meio de uma única decisão, o que tornará essa pessoa segura e protegida das ameaças que o mundo acaba proporcionando para ela. E quando eu digo mundo, eu não me refiro a homens, mas ao sistema maligno regido por Satanás e os demônios que o seguem, que corrompem todas as coisas por meio do pecado. E aqui chegamos ao ponto-chave do texto, em que passamos a entender que todas essas promessas que estão contidas no Salmo 91 são reais e possíveis de serem acessadas por quem quiser, por quem desejá-las. Entretanto, para que isso seja efetivado na vida de alguém, é necessário primeiro que esse alguém transforme Deus em seu lar por meio de um ato de fé. Uma ação consciente que depende de uma decisão que esteja de acordo com os princípios divinos. Isso é, uma decisão que vai implicar automaticamente numa vida de santidade e comunhão com Deus, alcançadas por meio de Jesus Cristo e mantidas por meio do Espírito Santo. Porque só é possível acessar e permanecer na presença de Deus e obter dele todas essas e outras promessas por meio do recebimento do senhorio de Cristo, que a confissão pública de fé nele proporciona. De uma forma mais simples de se entender, queridos, Deus
é comprometido com quem se compromete com ele. Isso é aliança, é um papo de fidelidade. Entende agora como ter Deus como lar e receber dele bênçãos e favor. Não é somente recitar um trecho da Bíblia, mas é compreender a palavra e aplicá-la da maneira correta. Aí sim, a palavra de Deus, ela vai se manifestar e produzir os seus efeitos na sua vida. Logo, o segundo entendimento que vem e que precisamos buscar nesse texto é sobre o descanso, que o salmista afirma que recebe aquele que habita. Bom, biblicamente esse descanso citado no Salmo 91, ele não está relacionado a não fazer nada, queridos, mas sim em confiar. Confiar naquele que é o lugar onde se encontra este descanso. Ou seja, o texto está tratando de confiança nos cuidados de Deus, em optar pela vontade dele, entendendo que ela será sempre o melhor caminho a ser percorrido, ainda que momentaneamente isso possa nos causar algum tipo de dor ou desconforto. Sendo assim, queridos, descansar, encontrar descanso em Deus, não significa ter ausência de preocupações, aflições e lutas internas e externas, mas de que apesar destas coisas, quem habita na presença confia na segurança dela e não a abandona por coisa alguma, seja dor, tristeza, desconforto, coisas que possam estar sendo desfavoráveis viver no momento. Amados, nossa conversa é sobre confiança, um ato da nossa parte que nos permitirá descansar física, mental, emocional e espiritualmente, porque na comunhão com Deus diária e contínua nós vamos lançar sobre Ele tudo aquilo que possa estar nos causando algum tipo de dano. Ansiedades, angústias, dúvidas, inseguranças, pavores, medos, as sobrecargas e os fardos que acabamos carregando por causa dos nossos desertos diários. Coisas que, ao serem lançadas para fora de nós em Deus, darão lugar na nossa vida a uma paz que vai exceder a todo qualquer entendimento que possamos ter. Uma paz inexplicável, queridos, que não será rasa, superficial ou passageira, porque não vai brotar de nós, mas uma paz profunda, verdadeira e eterna, porque vem de Deus, um presente que Ele decidiu nos conceder por meio da obra redentora de Jesus Cristo, uma paz que vai montar guarda à porta do nosso coração e da nossa mente, nos protegendo dos ataques malignos do diabo, uma paz que nós não teríamos, mas temos porque Cristo a mereceu em nosso lugar e nos reconciliou com Deus para que pudéssemos desfrutar dela. Assim, queridos, encontrar descanso no Senhor não significa ser um cristão isento de problemas e de aflições, mas passar por tudo isso tendo uma garantia que o mundo não pode te oferecer, porque só Deus pode proporcionar certeza de que mesmo passando por problemas, Ele é a nossa vitória, porque Ele estará conosco no controle de todas as coisas, inclusive daquelas que dizem respeito à nossa vida, para que não percamos a fé e a maior de todas as promessas que Ele tem para nós, que em breve Ele, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Queridos, mas ainda se faz necessário mencionar que o salmista, no primeiro verso do Salmo 91, intitula Deus. Ele diz que Deus é altíssimo, ou seja, Ele é o Deus de toda a terra. Não existe nada acima dele para o deter ou para o impedir, porque ele é o topo da cadeia de comando do universo e da eternidade. E ele também o chama de onipotente, porque também não existe nada mais poderoso do que ele, nenhum poder humano ou espiritual que o possa fazer retroceder em suas ações ou capaz de impedi-lo de executar os seus propósitos na nossa vida. E esses títulos o salmista deu a Deus para que os seus leitores pudessem entender que esse Deus altíssimo e onipotente é o lar apresentado no início do verso dele. Por isso, quem faz de Deus o seu lar não só está escondido, mas também obterá nele descanso que só a paz dele traz.
juntamente com tudo aquilo que um indivíduo precisa, socorro, proteção, provisão, todas essas coisas prometidas ao longo do Salmo 91. Nesse sentido, queridos, o Altíssimo, aquele que é o topo da cadeia de comando do universo da eternidade, e o Onipotente, aquele que pode tudo, será a nossa sombra. Ou seja, Deus será o nosso esconderijo. É Ele quem protegerá a nossa vida, sendo sobre nós um bloqueio que impedirá que o calor castigante dos nossos desertos diários resultem sobre nós morte por exaustão. E, amados, isso é tão tremendo que é como encontrar uma árvore num deserto escaldante, um acontecimento que pode determinar a vida frente à morte. É isso que a presença de Deus faz. Ela cria e determina uma oportunidade de vida contra todas as possibilidades de morte no deserto em que o mundo em que vivemos se tornou nocivo para a nossa vida. E também todos os dias ele tenta roubar de nós a eternidade. Por isso o salmista fez questão de iniciar sua composição utilizando essas palavras, para que entendamos que é possível sim, não só sobreviver, mas viver em meio a esse deserto. Porque recebemos em Cristo o acesso a um lugar de comunhão com Deus, que nos põe fora do alcance das ameaças físicas e espirituais causadas por Satanás e os demônios que o seguem, porque contra esse lugar que nós estamos, todo esse mal não pode prevalecer, porque Deus prometeu fielmente nos amar, com um amor que nunca falha, mesmo diante das nossas falhas e erros. Um amor constante que nunca muda, nem com o tempo e nem com as circunstâncias. Um amor disciplinar, que sempre nos traz de volta para Ele, o caminho da vida. E como Ele é fiel, amados, essa promessa não se esgotará, mas ela se renovará sobre nós todos os dias, por causa da multidão das misericórdias dele, que se renovam sobre nós todas as manhãs. Por isso bem disse o apóstolo Paulo aos Romanos: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É essa certeza do amor incansável de Deus por nós, que nos enche de coragem para enfrentar os nossos desafios diários, apesar do que perdemos e do que ainda não conquistamos, porque sabemos que Deus está próximo, está junto de nós, nos envolvendo como um abrigo seguro, em cujo amor temos estrutura e estabilidade para vivermos uma vida segura e cheia de paz, mesmo em um mundo em guerra. Queridos, o Salmo 91, na verdade, é um convite estendido para todos aqueles que desejem fazer de Deus a sua morada, fazendo-os entender que isso não vai acontecer apenas lendo um trecho da Bíblia, mas lendo e aplicando palavra e ação, sabendo que essa decisão vai te proporcionar não só segurança, mas uma certeza inabalável de que ainda que o deserto da vida tente te consumir, Deus é a sombra que te protegerá, o esconderijo que te acolherá e o alicerce firme que vai te sustentar em pé. Pois, ao viver em comunhão com Deus, encontraremos uma vida de coragem e fé, que mesmo em meio aos problemas, o Altíssimo e Onipotente nos fará descansar na sua presença, pois a sua fidelidade e amor jamais vão falhar sobre nós. Portanto, irmãos, que em nome de Jesus, essa palavra penetre profundamente na sua mente e no seu coração, te fazendo decidir habitar e permanecer habitando em Deus como seu lar, para que você experimente das promessas que Ele tem para a sua vida. E lembre-se, querido, de que em Cristo você tem acesso a tudo isso, e nada e nem ninguém pode te separar do amor incondicional e incansável de Deus. Que essa verdade seja a tua força e teu abrigo hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe.